Hoje eu vou começar esse vídeo com uma frase de Steve Jobs que ele diz assim: tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. De alguma forma, eles sabem realmente o que você quer se tornar. E todo o resto é secundário. Gente, se olhar no fundo, você sabe exatamente o que você quer da sua vida, por mais que você pense que você não sabe. E o que acontece é o seguinte: quando a gente começa a dar muita trela para aquilo que nós estamos pensando, nós vamos para um futuro que talvez nem vá existir, né? Um futuro todo temeroso, catastrófico. Ah, isso daqui pode dar errado, aquilo ali não sei se vai acontecer da forma que eu queria. Ou então a gente volta no passado, com coisas que aconteceram no passado que não deram certo. A gente sempre vem trazendo ali dentro do pensamento esses tipos de situações. E aí, se você começar a analisar a sua trajetória de vida, quantas coisas que você deixou de fazer por pensar demais? Quantas vezes o seu pensamento trouxe à tona coisas que já aconteceram lá no passado? Mas se você olhar de fora, talvez as suas experiências também foram sabotadas devido ao seu excesso de pensamento. Isso traz pra gente aquilo que chamamos de fluxo, um estado de genuína unicidade. E quando a gente tá nesse estado, não há separação entre o futuro, entre o passado e o presente que você está vivendo agora. E é justamente nesse momento que a gente fala que é um indício de conexão direta com Deus, com o universo, com a inteligência infinita, ou como você gostaria aí de chamar. E o que o pensamento faz é cortar essa divindade. Porque você fica ali acelerado, você fica ali achando que tudo na sua vida, de alguma forma, vai ser catastrófico, vai dar errado, você não começa com medo. Então tudo isso vai tornando aquilo uma realidade para sua vida. Aquilo que pensamos é o que somos. Então você entende que não existe uma separação entre o que você está pensando e o que você está vivendo, porque você acaba, de alguma forma, plantando isso na sua vida e aí as coisas acabam dando errado, às vezes, sem nem mesmo você tentar. E isso acaba trazendo para você uma depressão, uma ansiedade, todas as sensações negativas que acabam trazendo para você exatamente esse estado. O estado de estar ali, sabe, procrastinando, de não estar bem, de não estar feliz e de não estar se realizando. Só que para que isso não ocorra, nós devemos entrar num estado de não pensamento. E às vezes você pode estar se perguntando assim, mas como é que eu vou fazer para não pensar? Aí é que está. Nesse momento, você tem que ter uma conexão direta com a sua inteligência infinita. E eu vou explicar para vocês como é que você pode fazer isso. O único momento que podemos estar em um estado de não pensamento é quando a gente vive o presente. Porque nós só podemos ver a realidade de fato daquilo que nós já estamos vivendo. Se a gente tirar o nosso olhar daquilo que a gente tá ali, sabe, prevendo do futuro, ou então daquilo que a gente já vivenciou do passado, e começar a colocar os nossos olhos naquilo que nós estamos vivendo no momento, nós conseguimos parar e olhar o que de fato tem como realidade na nossa vida. Quando a gente fica ali prevendo o futuro, voltando no passado, a gente começa a viver num estado de medo. E o medo paralisa as pessoas. O medo paralisa de você alcançar os seus sonhos. O medo paralisa de você começar um projeto novo. O medo paralisa de você tentar um novo relacionamento. Porque você fica sempre vivenciando aquilo que já foi ou prevendo aquilo que ainda vai ser. E nós não temos esse poder, entende? É nesse momento que você tem que perceber a sua intuição. Porque a sua intuição, ela fala com certeza. Apenas no momento presente é que você vai encontrar a verdade. Por esse motivo que os mestres, líderes espirituais, pastores, padres, né, esse pessoal que trabalha na religião, eles ensinam a gente a meditar, a rezar, a orar. E quando estamos fazendo isso, a gente está ali vivendo o momento presente. É um momento, como eu disse num outro vídeo aqui pra vocês, que a gente tá ali, sabe, numa conexão real com Deus. Né? Numa conexão real com aquilo que estamos sentindo. Toda vez que a gente está frustrado com alguma coisa, que a gente está chateado com alguma coisa, que a gente ajoelha o nosso joelho no chão e vai ali fazer uma oração para Deus, ou se você é de alguma outra religião, que você vai fazer a sua reza, ou que você vai fazer a sua meditação, nesse momento você começa a vivenciar o que você está sentindo ali, no momento presente. É um momento que a gente começa a colocar ali para Deus os nossos pedidos, as nossas
pedir a ele proteção, pedir que as coisas dê certo, entende? Então, a gente tá vivendo daquele momento ali. Então é muito bacana isso, sabe? Quando a gente consegue, nessas horas, ter a consciência de viver o presente sem ficar olhando para o que vai acontecer lá na frente. Se a gente for olhar lá na Bíblia, né? Quando Moisés teve o encontro com Deus, ele pergunta assim: quem é você? E ele diz: eu sou o eu sou. Deus não falou pra ele quem que ele era, só disse pra ele: eu sou. Porque ele era algo de verdade, ele era a verdade ali daquele momento presente. Momento de paz, de alegria, de fidelidade, de tranquilidade. E esses termos, ele pode ser encontrado no nosso presente, naquilo que estamos vivenciando agora. Quando você confia na sua intuição, isso daí mostra que você está tendo uma conexão com Deus. E, gente, para pra pensar, ó. Quando a gente vai, por exemplo, procurar um trabalho, aí a gente chega ali, a gente gosta muito do lugar, acha um lugar muito bacana, acha um lugar muito legal. A gente entra num estado, né, de estar ali eufórico, de estar ali feliz, fala assim: puxa vida, tô entrando num trabalho, fiz uma entrevista, vamos ver, a pessoa vai lá chamar. Só que você, naquele momento, percebe que você não foi muito bem na entrevista, percebe que a pessoa que tá ali, né, fazendo entrevista com você, ela não gostou muito de você. Tudo isso você tem na percepção do presente. Nesse momento, a sua intuição fala pra você: talvez isso não vai dar certo. Você sente aquilo, mas os seus pensamentos ficam ali: não, eu fui muito bem. Não, se ele não gostar de mim é porque não tem nada a ver. Entendeu? Você fica ali naquele estado de pensar demais, mas no fundo, se você seguir aquilo que a sua intuição fala, você vai perceber que aquilo não era pra você. Eu posso dizer isso com total, assim, conhecimento, porque isso aconteceu comigo. Eu me lembro de uma época que eu fui procurar um emprego, eu cheguei no lugar, eu fiz a entrevista, eu olhei pra cara do dono do lugar, eu não fui com a cara dele, eu tive uma percepção de que aquele ambiente não era um ambiente bom, mas eu insisti em ficar ali, mesmo com toda a minha intuição mostrando que eu poderia procurar uma outra coisa, que eu não deveria estar naquele lugar, mas o meu pensamento de medo, o meu pensamento de ficar desempregada, acabou me fazendo estar ali. Mas a minha intuição, ela não me enganou em nenhum momento. Diferente de suposições, a intuição, ela é algo que te traz certeza. Não é pensamento acelerado e muito menos pensamento que fica te colocando ali com a pulga atrás da orelha. A intuição significa que você tá confiando em você através da fé e não em suposições, naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Aquilo que te guiará para toda a sua vida. Bom, você pode estar se perguntando assim: como é que eu consigo aplicar esse conceito na minha vida diária? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo calar os meus pensamentos? Quando você segue a sua intuição, você acessa algo maior do que o seu eu. Sai da condição de pensar demais e entra na conexão direta com Deus. E assim você sempre saberá o que fazer sem que os seus pensamentos interfiram. Sabe? Porque nesses momentos parece que você não tá nem fazendo nada, sabe? Como se você se sentisse ali de braços cruzados. Mas isso é porque os pensamentos da gente gastam muita energia. Deixa a gente muito cansado. Deixa a gente sem saber o que fazer e totalmente perdido. Sentindo como se a gente tivesse o tempo todo pra trás, o tempo todo atrasada, sem alcançar, sem conquistar. Pegue a sua intuição e para de pensar demais, as coisas fluem. As coisas vêm de uma forma mais natural. Porque nesse momento você começa a fazer aquilo que realmente você necessita para que haja mudanças na sua vida. Ficar se sabotando o tempo todo, pensando ali: ai, será que eu consigo? Ai, será que eu sou capaz? Ai, será que eu devo fazer? Ai, vou pedir um conselho pra fulana. Ai, vou falar com a ciclana. Não, você começa a viver o seu estado ali, sabe? De ser humano mesmo. De saber da sua intuição, de ter uma conexão real com Deus. Quando a gente começa a seguir a nossa intuição, sem ficar pensando demais, sem ficar espalhando pra todo mundo tudo que acontece na sua vida, parece até milagre. Conexões começam a aparecer, pessoas entram no seu caminho, dinheiro que tava preso parece que ele se solta ali naquele momento. O tempo parece que tá distorcido e dobrar-se ali diante de nós. Pode ver, começa a analisar ali os momentos que você está em paz. Parece que é justamente nessas horas que as portas se abrem. Mas embora pessoas passem por esses fenômenos, poucas conseguem manter por muito tempo. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Então, dessa recaída é porque as pessoas começam novamente a pensar demais e começa ali tentar achar explicação do porquê que isso está acontecendo. De uma forma, precisa chegar em uma conclusão. Aí o que faz? Começa a pensar tudo de novo, começa a voltar pra estaca zero. Acontece que não precisamos chegar a conclusões e nem tão pouco entender tudo. Aprenda a viver e aprenda a desacelerar.
somente nos momentos em que a gente começa a achar que sabemos muito mais do que Deus, que nós geramos o problema. O que a gente precisa, na verdade, é confiar na nossa intuição e ter fé de que a nossa sabedoria interna vai nos guiar pelos caminhos certos. Muitas coisas na nossa vida tá fora do nosso controle. Nós só podemos controlar uma pequena porção. Não quer dizer de forma nenhuma que devemos desistir. Dentro de nós, o dom da imaginação, que significa que nós podemos criar qualquer coisa, inclusive criar o não pensamento. E quando a gente começa a pensar demais, é aí que a coisa se complica. É nesse momento que ou as pessoas desistem ou começam, ali a tentar com força bruta para alcançar o que realmente querem e aí no final acabam cansados demais. O papel é manter em mente o que queremos, encontrar o nosso estado de não pensamento, alcançar a nossa inteligência infinita, alcançar o nosso acesso com Deus, que as respostas elas realmente sejam reveladas através da sua intuição. E se lembrar o tempo todo que é somente o pensamento que faz você sentir medo. Só está presente quando o pensamento fica ali girando em torno dele. Uma vez que você reconhecer o medo e entender que isso é somente um pensamento e que essa é toda a causa de toda essa ilusão que você está vivendo, essa ilusão vai se desvanecer. E aí você vai embarcar novamente em um estado de paz, que vai te permitir criar sentimentos positivos. Então eu espero de coração que esse vídeo possa te ajudar a entender o que está acontecendo na sua vida, a entender os seus excessos de pensamentos, a entender que a sua intuição é algo que Deus colocou ali dentro de você, uma forma de você ter conexão total com Ele, entender que naquele momento da sua oração, da sua meditação, é um momento que você vive realmente o seu presente e principalmente que você começa a desacelerar e parar um pouquinho ali os seus pensamentos. Eu tenho certeza que você vai conseguir realmente alcançar seus sonhos, alcançar aquilo que você tanto deseja para sua vida. E me conta aqui nos comentários quais são os pensamentos que têm te atormentado a vida. O que tem feito você deixar de acreditar na sua intuição, aquilo que tem pra você, a viver o seu presente de uma forma agradável. Isso tudo, quando a gente comenta aqui, quando a gente coloca aqui nos comentários, ajuda outras pessoas também a entender o que tá acontecendo com elas. E a perceber que nem sempre elas estão sozinhas nisso daí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal. Temos outros vídeos aqui maravilhosos. Peço que vocês aproveitem, vão assistir. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante, assim como eu tenho aprendido no meu dia a dia. E um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.